Deixa eu dar uma atualizada no YouTube aqui para ver a hora que a gente está ao vivo. Estamos ao vivo. Olha o pessoal do chat aí. Boa noite a todos. Vamos ver quem que já está presente. Ó, Sérgio Aranha, Alanes, o Quinte, Burão, Wagner, Apola, Micael, César, Pedro. Quem mais? Ó, a galerinha tá entrando aí. Sejam bem-vindos, pessoal. E Luciana, Paulo, sejam também muito bem-vindos. Boa noite a vocês aí, a todos que estão acompanhando. Tiago, olá pessoal do chat e da audiência que nós estamos vendo, boa noite. Mas tá aumentando cada vez. Deixa eu mutar aqui que tá saindo no meu notebook também a gente falando. Deixa o áudio. Pessoal, lembrando, quem estiver no chat, já marca os amigos aí, posta nos stories, me marca a Lu, marca o Paulo, marca o estúdio da Birdo. A gente tem um alcance cada vez maior nesses bate-papos, tá? E, Lu, Paulo, eu vou dar uma introdução aqui para a gente começar. Pode ser? Vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com esses dois ícones aí da animação brasileira, o Paulo Muppet e Luciana Ayoguchi. Os dois são os fundadores da Bird Studio. Para quem não conhece, é um estúdio que foi criado em 2005 e desde lá eles trabalham para várias emissoras, para TV, a parte de publicidade, tipo, só trabalhos fodas, desculpe a palavra, mas é exatamente isso. Eu tive o prazer, estava comentando com eles, lembrando que em 2016 eu tive o prazer de assistir uma palestra da Birdo na Pixel Show. Foi bem legal, foi ali que eu comecei a conhecer o trabalho deles e venho acompanhando desde lá. E eu queria aproveitar de novo, agradecer vocês dois aí por separar um pouquinho do tempo de vocês para a gente trocar essa ideia. Falar que eu estou super feliz. Por incrível que pareça, eu estava já acostumado a fazer as lives, estava fluindo super bem, mas hoje eu tô até nervoso de conversar com vocês. Mas vai dar tudo certo, vai fluir bem a conversa, vai ser bem bacana. E, para começar, uma coisa que eu sempre falo para os convidados, eu gosto muito de conhecer a trajetória dos convidados, sabe? Então, vocês são pessoas que, sem dúvidas, inspiram. Então, é legal conhecer como foi o início de vocês, que momento aí vocês cruzaram para criar a Bird Studio. E é isso, sejam bem-vindos. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui conversando com você e obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos começar por quem? Pelo Paulo ou pela Lu? Que eu acho que é legal contar um pouquinho da trajetória dos dois até o encontro ali, o início da Birdo. Então, eu vou começar, porque senão a gente fica aqui, quem começa, né, toda vez. Vou tentar ser sucinta, assim, né, mas acho que, enfim, gente, eu sempre gostei de animação, desde pequena. Eu sempre gosto de falar, quando eu era pequena, eu gostava muito de um programa que passava na TV Cultura, que chamava Lanterna Mágica. Sou velha, viu, galera? E passava animação independente lá do National Film Board do Canadá, assim. E entre aquilo e ver filme da Disney, e ver, né, série na TV, passava muito anime velho na TV também, além do He-Man, essas coisas assim. Eu eu tinha vontade de trabalhar com animação, mas aqui, né, aqui vocês têm que pensar, né, alguns anos atrás, década de 80, 90, assim, não tinha escolas especializadas. Quando fui fazer faculdade, fui fazer arquitetura na USP, pensando em trabalhar com design, mas no meio do caminho eu tropecei num estágio que me permitiu começar a trabalhar com animação, fazendo CD-ROM multimídia, mundo da mídia obsoleta. E aí foi o meu começo, assim, aprendi muita coisa trabalhando. Daí quando eu me vou ser rápida, né, mas aí quando eu me formei, o meu primeiro emprego, né, foi numa agência de web design, fazia sites, era a bolha da internet no começo dos anos Slash. 2000. Da Flash não, Flash eu acho que a gente vai falar, se vocês perguntarem, a gente vai falar muito de Flash, porque acho que a nossa vida inteira até hoje, a gente sempre trabalhou com o Flash, assim, desde o tempo que ele era
Essa até era Macromedia até, gente. Empresas também antigas, assim. E eu conheci o Paulo nessa agência de internet, de web, né, a gente começou a trabalhar junto, depois a gente trabalhou junto em vários projetos. Eu fui estudar no Canadá, fui estudar 3D, trabalhei na TV Pinguim e depois que eu voltei do Canadá, eu trabalhei na Pinguim antes, na verdade, foi meu primeiro emprego em um estúdio de animação, assim, um lugar muito legal, assim, bem antes da Luna e do Peixonauta, assim. Aprendi muito lá, mas aí eu fui estudar fora, porque uma coisa que eu sempre tive vontade de estudar animação, não tinha tido oportunidade até então, né, assim, para mim. E aí quando a gente voltei para o Brasil, a gente resolveu abrir o estúdio. Pronto, contei minha parte. Paulo, agora você conta a sua metade. Só uma dúvida ainda na sua parte. Então você não se Claro. formou em arquitetura? Não, eu me formei em arquitetura, é verdade. Me Ah, formei na FAO, mas nunca construí nada, obviamente, de prédio, né, gente? Assim, para quem não sei o curso como ficou agora, mas na época você estudava de tudo. Tinha design, planejamento urbano, desenho industrial. Curiosamente, da minha turma da FAO tem vários animadores, né? Que que acho que, legal. sei lá, era uma leva de animadores, né? O Amira de Mone, que faz, né, VR, tem o Guilherme Marcondes, que é um diretor de publicidade também. E a gente fez o mesmo ano, não sei por quê. Tinha animador nesse ano. Mas a gente, né, enfim, me formei, mas eu fui trabalhar com outra coisa, né, enfim. Animação. Com animação, é isso. Ainda sobre isso, você já curtia, né? Que nem você falou que já curtia animação, mas você ilustrava? Ou curtia mais a parte da animação mesmo? Acho que todo mundo desenha, né? Acho que todo mundo, sei lá, eu gostava muito de desenhar. Na verdade, eu cortei a história, mas quando eu era pequena, eu queria mesmo era fazer quadrinhos Disney. Eu gostava muito do Tio Patinhas, muito. O sonho da minha vida era trabalhar no quadrinhos Disney. Na época tinha até estúdio aqui no Brasil, né? Assim. Mas, então, assim, eu desenhava, mas eu nunca. Eu devo dizer, assim, que eu acho que eu, como desenhista, sou uma excelente animadora. Acho que quem trabalha com animação sabe, assim, acho que eu gosto mais de animar do que de ilustrar, mas sempre Sim. desenhei, assim, acho que é inevitável, né? Mesmo fazendo 3D, depois aqui na Por vida a gente curiosidade, o curso do 3D, qual era o software que você usava? é o 3D Maia. Eu fui Max? estudar, Maya. era Maia, eu fui estudar no Sheridan College, que é uma escola bacana lá no Canadá, que a especialidade deles, na verdade, até é o tradicional. Mas aí eles tinham um curso de computação de 2 anos, 1 ano aliás, né, que era curto. Podia ser 2 anos, mas eu fiz 1. E era o Maia lá, né, Mas você foi benchmark. fazer o 3D já voltado a personagens ou não? Porque o Maya é bastante usado, né, em É, personagens. é. Eu não sei como tá o curso hoje, mas era um curso que você podia optar entre fazer o personagem ou fazer VFX depois, né, fazer Sim. outras coisas, né. Mas eu fiz um módulo de personagem, que já era o que eu gostava de fazer. Na verdade eu gosto de fazer efeito também, mas, enfim, né. E em nenhum momento você pensou em ficar por lá, trabalhando por lá, na parte de animação? Falou, ah, não, fazer Não. o curso e voltar a retornar para o Brasil. Não, gente, lá é muito frio. Lá é muito frio, eu tinha aqui família, namorado, e eu não tive o bichinho de ficar lá, assim, pra mim era um pouco vou estudar, vou voltar para o Brasil, e foi sempre todo mundo me pergunta, né, assim, é um lugar que é uma indústria muito consolidada, né, tem Sim. muitos estúdios, muita oportunidade, mas para mim não era um caminho que eu tinha, sei lá, não ficou Ah, para mim, eu falei: "Não, vou voltar". e que bom que você retornou, né? Porque senão possivelmente não teria Ah, havido, né? acho que não. Não sei, né, Paulo, acho que não, acho que ia ser difícil. Paulo, agora sua vez. Inclusive, Paulo, o Muppet é artístico, né? Não Sim. é? Sou Não, meu nome verdadeiro é Paulo Souza. Paulo Souza. É Mas legal que Muppet já parece que lembra algo relacionado a desenho animado, né? o dia que eu assinar como Paulo Souza, ninguém vai saber. Vai ser Sim. meu pseudônimo. Vou usar meu nome real como pseudônimo. Ah, eu me formei em publicidade na SPM. Eu fiz marketing, na verdade, né? Propaganda e marketing na SPM. Formado em publicidade também.
Então, é um pouco... na verdade, eu não sabia que eu queria trabalhar com animação. Eu sabia que, de alguma forma, eu queria trabalhar com desenho. E eu, na verdade, eu nem sabia que existiam produtoras de animação quando eu era jovem. Assim, não imaginava que tivesse, né? Aí, quando eu estava na faculdade, meu primeiro ano ainda, eu vi tinha um livro, né? Na época não tinha internet ainda, né? Tinha um livro que era que era como se fosse um catálogo de fornecedores para as agências de publicidade. E nesse catálogo tinham várias produtoras de animação. Esse livro chamava Talento. Era uma lista telefônica, assim, tipo, bem grandona, assim, bem grossa. E todo ano saía uma nova, né? Existe mais, né? Acho que não, né, gente? Alguém no chat sabe se ainda Alguém no existe? chat te conhece? Revista É. Talento? Eu pra falar a verdade, não lembro. Segue aí, Mas Paulinho. Talento. Era um catálogo, um livrão, assim, as pessoas pagavam para ter um anúncio nesse livro, assim, de página inteira e tal. Tipo uma E lista aí telefônica mesmo, né? Que antes a gente tinha aquele livrão lá com todos os contatos e tudo mais. era uma lista telefônica de fornecedores de agências de publicidade. E aí eu vi que tinha produtora de animação, eu vi que tinha várias produtoras de animação naquele livro. E era um negócio que eu não conhecia, e eu fiz um portfólio, eu já gostava de desenhar, mandei meu portfólio de desenho para todas as produtoras e que tinham nesse livro, e eu fui recebido apenas por uma única produtora, que é a Cinema Animadores. Da Silvia Prada, existe até hoje uma produtora muito legal aqui de São Paulo. Eu sempre falo que eu sou muito grato à Silvia, que me deu essa primeira oportunidade, meu primeiro emprego. Na época da faculdade ainda, não sabia nada de nada. E aí a Silvia me contratou como estagiário. Fui o primeiro estagiário da produtora. E fiquei trabalhando lá alguns anos. Lá eu conheci bastante gente do mercado, que pessoas com as quais a gente, vez ou outra, ainda trabalha até hoje, assim. A gente está trabalhando num projeto com o Gil Caserta, que é professor lá na Sorocaba, na Universidade de Sorocaba. O Gil foi o primeiro cara que me ensinou a mexer num software de animação, que é um software que não existe mais, na época chamava AXA. E ele está aí até hoje produzindo, fazendo longa. Ele é de Sorocaba? Eu não sei de onde que o Gil é, eu sei que hoje ele mora lá. E ele dá aula lá. Dá aula, acho que aqui na FAP também, eu acho. Dá aula na FAP também. Mas assim, muita gente que me ajudou nesse começo, né? A Silvia, o Gil. E aí eu acabei, por causa da faculdade, um professor meu me chamou para ir trabalhar na empresa que ele estava abrindo. E era a mesma empresa que a Luciana também tinha ido trabalhar. A Luciana já era uma designer mais experiente do que eu, ela já tinha trabalhado antes né, nesse negócio de CD-ROM. E aí a gente começou a trabalhar junto, a gente sentava na mesa um do lado do outro, assim, e a gente ficou amigo muito rápido, a gente tinha muitos dos mesmos interesses, a gente gostava de trocar Pokémon no horário de trabalho, e aí a gente, depois a gente saiu desse lugar, a Lu foi trabalhar na TV Pinguim e me arrumou uns freelas lá, me apresentou para o pessoal da TV Pinguim. Também foi incrível o tempo que eu passei lá. Foi a primeira vez que eu efetivamente... Lá no lugar que a gente trabalhava, que chamava Tribo, a gente fazia websérie, né? A gente fazia umas animações em flash para cliente de publicidade. Mas na TV Pinguim foi o primeiro lugar que eu realmente trabalhei com série de TV. Que eles Seria mais ou faziam. menos no estilo, não sei se é dessa época, Havaianas de Pau, que era muito umas séries animadas para internet, né? Se não me engano, para sites.
eu não sei se eu diria que o estilo é Havaianas de pau, porque eu acho que a Havaianas de pau é um estilo muito característico dos irmãos Piologo. Eu acho que na época que eles faziam, eles eram muito pioneiros, assim, nesse tipo de comédia e aquele tipo de animação. O que eu fazia lá, e a Lu também fazia, na verdade, o que a gente fazia nessa agência era uma coisa mais corporativa, assim, a gente fazia animação com o mascote da Xambinho, a gente fazia animação com o gênio do Chamito, a gente fazia umas coisas corporativas, assim, para a primeira geração de site de internet que tinha recurso animado com flash, assim, né? Então era... Imagino que é super difícil, né? Porque nessa época não tinha os tutoriais que nem tem hoje, né? Hoje você entra no YouTube ali, no Google, digita, tem de tudo que você pesquisar tem um monte. Nessa Então época a não gente tinha. tinha uma eu tinha uma pasta, era livro, né? A gente estava o tempo todo trocando livro. Eu tinha uma pasta de xerox que eu guardava assim, as páginas que eram mais úteis para ficar de referência num lugar só, assim. Então, basicamente era livro. Mas acho que era livro e você aprendia com o trabalho dos outros, assim, Sim. Então aquele basicamente. negócio de ter uma pessoa do lado e ficar trocando experiência, né? Você olha na tela e ela fala, nossa, como que você fez isso? Aí vai pegando. E o Flash era uma revolução, na verdade, porque era a primeira vez na história da animação que você podia fazer um desenho depois do outro e imediatamente tocar em tempo real. Né, a nossa geração teve uma vantagem que as gerações anteriores de animadores não tiveram. Eles tinham que fotografar, escanear, que seja, folha, página por página, depois né, entre desenhar e assistir tinha um abismo. E quando apareceu o Flash, não tinha abismo. Você desenhava, apertava o Enter e assistia em tempo real. Isso também agilizou muito esse processo de experimentação. E, no meu caso, permitiu que eu acabasse também sendo bastante autodidata. Eu não cheguei a fazer um curso de animação como a Lu, mas eu tive a sorte de contar com o Flash. Que legal. Isso foi só para me encontrar na linha do tempo. Foi meados de 2000, mais ou menos? Foi começo dos anos 2000, começo dos anos 2000, 2000, 2001, por aí. E aí a gente ficou amigo, né? E depois que a Lu voltou do curso, a gente decidiu abrir a Birdo juntos com a ideia de fazer animação de personagem, que era uma coisa que os dois gostavam e que era um tipo de trabalho que não era muito comum naquela época. Né, ainda não existia nenhuma série animada brasileira, ainda não existia mercado de conteúdo mesmo, né? Existia publicidade e o que estava na moda naquela época era o motion design. Tinha muito trabalho de motion, né? Realmente, assim, as coisas que o After Effects fazia eram absurdas, assim, também o 3D estava super na moda, né? Inclusive para o motion. E personagem era uma coisa que não estava tão na moda, mas a gente achou que a gente conseguiria trabalho suficiente para uma empresa de 2 pessoas, que era basicamente a Birdo. Eu vi que eram 2 computadores e um fax, né? 2 computadores e uma máquina de fax, era isso aí. O O fax fax tá tá em aí, cima do Luciano? armário. O fax tá o fax tá em cima do armário aqui, não dá para mostrar com a câmera, não. Tem os bichinhos na frente, o fax vivo. É de estimação o fax. Tem que recordação para a vida toda, né? Vocês já tinham uma rede de contatos a hora que decidiram ir para Birdo ou não? Tipo, fala, vamos tentar e seja o que Deus quiser. Tinha uma rede bem pequena, mas tinha, né? A gente tinha alguns amigos, um amigo. O pessoal trabalhava na MTV, né? Na TV, na TV a cabo, assim, né? E que encomendava trabalho, né? Nickelodeon, assim, acho que foram os nossos
clientes corporativos. Na verdade, o primeiro trabalho, na verdade, foi o pai de um amigo nosso que tinha uma agência que ele descolou uns trabalhos, então, assim, foi bem na raça, assim, né, assim, acho que a gente Conquistando tinha espaço, né? poucos contatos, acho que todo mundo pergunta assim, mas a gente começou que nem todo mundo conhece, você conhece alguém Sim. que conhece alguém, aí a gente pegava esses trabalhinhos pequenos, assim, e aos poucos o vinham aparecendo outros trabalhos, assim, né, Paula? Acho que a gente teve sorte de pegar uns projetos que eram muito legais, assim, muita gente que confiou na gente, né, logo no Eu, começo o Alan Sieber passou um curta-metragem inteiro pra gente fazer e sei lá, tem dia que eu penso que ele nem conhecia a gente direito, né, e passou um curta Eu, pra 2 eu, pessoas desconhecidas. eu, Passou, gost- cara, a gente fez. eu gostava muito do Alan Sieber, ainda gosto, né? Eu sou muito fã do Alan Sieber, eu acho ele incrível. E ele, eu fui atrás dele numa Bienal do Livro para pegar o autógrafo dele num quadrinho. É, E na época ele estava fazendo uns curta-metragens, assim, ele tinha uma produtora chamada Toscographics. Ele tinha estava na época do Dogma, o Dogma 99, e ele fez o Dogma da animação, né? Ele fez um movimento que era o Dogma da animação, que assim, o trabalho tinha que ter no máximo uma reunião, e a reunião tinha que ser tomando cerveja, sei lá, tipo, umas coisas desse tipo, assim. Era uma sátira do Dogma, mas era sim. uma sátira meio verdade, porque era um pouco como a Toscographics realmente operava. E aí eu falei, faço animação, sou animador, né? Eu sou muito fã do seu trabalho. Se um dia você tiver alguma coisa aí precisando de animação, eu adoraria trabalhar com a Toscographics. E ele ligou mesmo pra gente, falou assim, tem um curta aqui, vocês não querem fazer? E a gente animou. A gente fez muito curta, a gente fez mais de 10 curta-metragens. Né? eu acho que é legal falar, assim, que antes né, desse boom do conteúdo que, né, teve depois, né, que a gente acabou entrando, que foi, na verdade, depois de 2010, mais ou menos, né, assim, que começou mesmo, né, depois da lei da TV paga. Nesse começo, o que tinha mais acessível, eu acho que para qualquer animador, era realmente os curta-metragens. Tinha muito Sim. edital, né, de vários formatos, né, Paulo, e muita gente fazendo, muito videoclipe animado também, tinha, assim, não era muito, né, assim, nunca, e também bem claro, né, nunca tinha muito dinheiro, mas até aí essa não é uma área que é de milionários, né. Então, era onde a gente se achava bastante, assim, né. E é o que eu falo, acho que a gente teve sorte desses contatos nossos também trazerem projetos interessantes, assim, teve esse curta. A gente também fez uma série pequena pra internet, pra MTV Ásia, pra um diretor holandês, então que era assim, Nossa. era um amigo nosso que foi estudar na Europa e tinha esse cara, e esse cara estava procurando um estúdio, e aí tinha 2 pessoas que ele nunca viu na vida, foi bem assim, né. E a De gente novo, trabalhava né? com flash, e aí ele falou: "Vamos fazer", e a gente fez. E pra vocês terem ideia, a gente trabalha com ele até hoje, vai fazer mais de 20 anos. Nós Nossa. fomos conhecer ele 15 anos, quase 15 anos depois que a gente trabalhou junto Con- a primeira vez. O mundo é muito louco, gente. O contato era sempre online. Sempre online, sempre online. Os primórdios da internet, né, assim, gente, nada, tempo do Orkut, né, então, assim, Orkut, falecido era Orkut. o é, era muito e-mail para lá e para cá, mas não tinha a agilidade que a gente tem hoje, né, Sim. nem as mesmas ferramentas, então, dentro disso você se virava, né, assim. Nem O, ICQ, nada disso tinha. o Paulo comentou que nessa época estava em alta o motion, né? Vocês chegaram a atender o mercado com motion também ou não? Sempre animação? A Porque o gente motion fez é uma bom que a outra coisa. publicidade fazia girar um dinheiro também para pagar as contas, né? Que, na verdade, assim, eu não sei como, hoje em dia, né, o mundo muda muito, assim, hoje em dia a gente está um pouco distante desse mercado, não sabe tão bem né, como as coisas estão hoje, mas naquela época
trabalhar com agência é uma responsabilidade bem grande, assim, tem todo um trabalho comercial por trás que a gente nunca fez, na verdade, nem eu nem a Lu, assim, a gente nunca fez e a gente nunca contratou quem fizesse também. Então, quando a gente fazia publicidade, a gente fazia para os nossos colegas que trabalhavam em produtoras que atendiam agências. Entendi. Então, a gente trabalhou para muitas produtoras do mercado. A produtora que mais nos contratou foi a Vetor Zero, né, a Vetor Lobo, que se tornaram nossos amigos e a gente mais a gosta Lobo que a muito. Vetor até, né? Assim, Mais a acho que Lobo que a Vetor. Converso bastante com o Brock, não sei se vocês conhecem. Fabiano Brock. A gente já se cruzou algumas vezes. Quem nos recebeu na época que a gente estava começando foi o Matheus. E também outra pessoa que nos deu muitas oportunidades, assim. A gente aprendeu muito, e a gente aprendeu muito com eles, assim, você aprende muito trabalhando com entrega de publicidade, tanto do ponto de vista da exigência de qualidade e né, prazo de entrega também, né? E porque prazo de entrega. É um treino muito bom, assim, não sei, para quem nunca fez parte desse mercado, é um aprendizado, assim, vários níveis, assim. Eu sempre Não comento que eu recomendo, né? Então, eu sempre comento com a galera que eu já trabalhei bastante com varejo, sabe? Aquele negócio de colocar preço para cima, para baixo. E, tipo, é uma baita de uma pressão, porque é pauleira, era, tipo, diretão, mas eu aprendi a trabalhar sob pressão. Ou seja, isso faz que a gente resolva os problemas mais rápido quando precisa, né? Que nem você falou, a longo prazo não é saudável, mas é uma ótima experiência. Sim, então a publicidade sempre veio desse lugar. E uma coisa, a gente era pioneiro por pura sorte, na verdade, né? Porque a gente foi trabalhar, a gente aprendeu a usar o Flash, não porque a gente queria, mas porque a gente trabalhou nessa produtora de internet que a gente era obrigado a aprender a usar o Flash. E na época tinha pouca gente que usava o Flash e também desenhava e também fazia personagem. A gente era um dos poucos que naquela época, hoje, né? E isso fez muita diferença. A gente na época tinha blogs, né? Não tinha rede social ainda, então as notícias corriam por blogs e os blogs, sei lá, eram blogs frequentados por, sei lá, poucas dezenas de pessoas. Não era assim hoje que você faz um post no TikTok e tem tipo 300 mil pessoas, era tipo, sei lá, uns 50, 60 pessoas. Só que eram pessoas interessadas naquele assunto, eram pessoas do mercado. E a gente também era interessado naquele assunto, a gente também estava muito fascinado por essa ideia de fazer animação digital, assim, a gente era evangelista da animação digital. Na época ainda tinha muito essa briga entre animação no papel versus animação no computador, assim, tinha muita gente do establishment da animação que achava que era impossível fazer uma animação boa usando Flash, assim, que tipo, nada de bom jamais ia sair do digital no geral, assim, feita no computador. Uma digital muito grande, assim. E hoje em dia vocês continuam usando, o Flash virou o Animate, né? É esse software que vocês usam ainda? Na verdade, ele é excelente, né? Eu tenho dificuldade. Outro dia eu tentei dar uma brincada, apanhei bastante, mas acho super legal. A gente ainda usa. A gente usa vários softwares hoje em dia, né? Entre eles, a gente ainda usa o Animate. Legal. Para contar, então, um pouco da história e do que aconteceu depois no estúdio aí, né? Eu acho que, assim, a gente ficou muitos anos trabalhando com publicidade, né? E aí começaram a aparecer esse mercado do conteúdo, começou a, né, acho que surgir, assim, né, porque como eu falei, né, por causa da lei da TV paga, tudo mais, aí surgiram as primeiras oportunidades de fazer projetos nesse sentido, assim, aconteceu então, assim, né,
a gente fez muito clipe, muito curta, né, Paulo? Muito documentário, muito serviço. Começamos a dirigir as nossas próprias produções, que foi uma coisa que também fez muita diferença na nossa carreira, porque a gente sempre foi muito prestador de serviço, aí você vira diretor, né, foi uma mudança grande. Mas acho que quando a gente ganhou o concurso da criação dos mascotes, né, foi uma virada de página muito grande. As pessoas acham que é porque, como a gente fez, começou a aparecer um monte de trabalho, não foi, exatamente. Mas é porque a gente teve a oportunidade de fazer a série dos mascotes, que fazia parte aí do pacote do concurso. E aí, eu acho que essa produção fez com que a gente, amadurecesse como estúdio mesmo, aumentasse a Sim. equipe, aumentasse de tamanho, né. A gente fez essa série no Flash ainda, né, não chamava Animate ainda. Depois a gente foi fazer a nossa outra primeira série mesmo do estúdio, a que não era de serviço, que era o Osvaldo, também no Flash. Oswaldo. É, mas e ainda a gente fiz algumas séries que eram animadas no Flash, mas aos poucos, né, a gente pegou um trabalho de Harmony, que foi uma série para o Star Wars, e o Harmony não tem muito jeito, que ele é o benchmark de produção de animação, especialmente no Brasil, porque aqui no Brasil tem muito animador de cutout de Harmony, assim. Então o estúdio acabou migrando para o Harmony, mas a gente ainda faz trabalho, especialmente quando, né, Paulo, sou eu e o Paulo e umas equipes mais pessoal mais antigo que tem que pôr a mão na massa em projetos que são muito rápidos. A gente ainda faz muito mais rápido no anime. A animação full, acho que tem uma coisa do costume Sim. também. Mas o estúdio trabalha com os 2 softwares, né. E hoje também é mais fácil fazer umas coisas assim. Hoje dá para fazer, dependendo do projeto. Ah, você gosta mais de trabalhar no Harmony? Beleza, faz sua cena no Beleza, Harmony. faz cena no Harmony, faz separado, né. A gente Você gosta mais de consegue. trabalhar no Animate? Beleza, faz sua cena aí no Animate. Ah, eu gosto de trabalhar no Clip Studio Pro, sei lá. Então, beleza, faz aí no Clip Studio. Tipo, se ficar tudo com a mesma cara, não tem muito problema. Sim. Tem até animador que usa Blender em 2D, né, tem o pessoal do Blender, então Sério? assim, tem, opa, tem de tudo, gente. Eu acho É que ba o importante é o resultado final, né? Independente de qual, eu já vi qual de tudo. ferramenta, o software. Eu acho que as pessoas né, mas enfim, como, né, Sim. nas séries grandes, acho que hoje a maioria das produções é Harmony mesmo. Mas uma dúvida, que, por exemplo, uma série, com certeza, em cada episódio tem várias cenas, né? E Tem. mais de um animador trabalha na mesma cena ou não? Porque se mais de um animador trabalhar na mesma cena, teoricamente ele tem que se adaptar ao processo do outro, né? Sei lá, vou compartilhar meu projeto e outro cara não conhece outro software, daí... Normalmente o processo é um animador por cena, mas quando é muita correria ou quando é cena muito complicada, às vezes a gente precisa dividir Entendi. uma cena em Sim. mais de uma Mas aí pessoa. mas aí, ó, essas que a gente mistura software é mais projeto que é menor, assim, porque aí você Uhum. consegue controlar mais. Nos projetos maiores, em geral, é uma coisa só, né, normalmente todo mundo no Harmony. Mas dá pra você, mas tem mais de um animador na mesma cena às vezes, porque tem cena que tem muito personagem às vezes, Sim. e a Uma gente outra tem dúvida que eu tenho em relação à composição, normalmente já é feita no software no frame a frame ou vocês levam para o After para compor no After, tipo fazer um movimento de câmera, alguma coisa lá, finaliza maior lá? maior parte dos nossos projetos passa no After. Assim, eu acho que até hoje, né, tipo, sempre tem uma cena que vai fazer alguma pós no After. Sim, O Harmony, mais até do que o Flash o Animate, né. O Animate conversa muito bem, a suíte da Adobe conversa muito bem entre si, né, sim. então, assim, se você faz um projeto no Animate e você leva no After, hoje, né, quando não dá pau, é muito bom, vem tudo separadinho, vetor, você consegue trabalhar bem, aplicar efeito, aumentar, diminuir, é uma belezinha, assim, né. O Harmony, ele tem umas ferramentas de composição, então para algumas coisas, movimento de câmera é feito lá, mas toda vez que a gente quer sofisticar um pouco mais, em Sim. geral, vai para o After, necessariamente, assim. Vocês lembram quando dava pau no render do After e tinha o sonzinho da cabrinha lá? Opa! Parece que não acontece mais, né?
Faz anos que eu não escuto mais a cabrinha. Não Que tem. bom, né? Eu nunca mais ouvi a cabrinha, mas É mas verdade. Paulo Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Que Tava ano pensando será que esses a cabrinha dias. subiu? Então, e era meio desesperador, né? Às vezes você colocava um render, hoje em dia os renders são mais rápidos, dependendo do trabalho. Mas, sei lá, um render de 3 horas, e aquele medo de no meio do caminho, você foi dormir Não, e... hoje em dia ele dá pau e não te fala nada, né? É, sai uma casinha cinza ali. é, É uma casinha cinza, tipo, não consegui. sim. Consulte a documentação. ou o render, quando o render para, ele faz o mesmo barulho, de quando o render dá certo. É verdade. Você acha que terminou, não terminou nada. Tá lá que deu Eu problema. cheguei a sonhar com aquele sonzinho da cabra, viu? Era Mas desesperador para mim aquilo. E antes do computador a gente não tinha, eu pelo menos não tinha tanto acesso ao computador bom. Então eu já ia nos 50% achando que ia dar aquele problema. Sempre com receio. Mas no fim sempre dá certo, né? você aprende a fazer sequência de imagem. Quando E é você uma tá boa. com esse Sim. quando você estava nessa situação muito triste, para você não correr esse risco, assim. Ô, Thiago, eu tenho. Eu tô aqui com uma apresentação que é a apresentação que a gente mostra para cliente, para Opa! apresentar o estúdio. A gente vai Pode vou passar compartilhar, rapidinho se aí, eu não puder. sei, né, porque eu acho que a galera vê um pouco do que a gente fez ou que a gente faz, não sei, né, pessoal, né. Eu, Sim. eu, eu só vou pedir desculpa porque a apresentação tá em inglês. Porque Não, tranquilo. normalmente a gente leva para mercado, internacional, e aí é mais fácil deixar a apresentação em inglês. Não, sem problemas. Se você tem a opção ali ó, de compartilhar tela, eu já adiciono aqui. Depois eu Tá. tenho uma curiosidade que eu quero perguntar para vocês também, tá? Acho que vou mandar agora antes que eu esqueça, porque eu sou bem esquecido. Fala aí. Mas eu vi uma entrevista uma vez de vocês falando que no começo, eu não lembro com qual estúdio de fora, que o estúdio, se eu não me engano, era 10 vezes mais rápido a eficiência na produção de vocês com a mesma equipe, com os mesmos trabalhos. Depois de alguns anos, isso diminuiu para 2 vezes. E eu acho que essa entrevista que vocês deram já faz uns 4 anos. Queria saber como que tá isso agora, se mudou o processo ou não, como que tá. Dependendo do estúdio, hoje em dia a gente é mais eficiente do que os gringos. Que legal, cara. Isso é bacana demais. E vocês foram aprendendo a ganhar essa agilidade também com o tempo, né? Porque eu acredito, não sei, mas o mercado de fora, a questão de séries, é bem diferente do mercado nacional? A questão de processo e tudo mais, ou não? A gente não é super especialista em como produtoras de outros lugares operam, até porque a cultura de cada produtora é diferente. Então, né, eu tenho certeza que mesmo entre as produtoras aqui de São Paulo, a gente trabalha diferente. Mesmo, sei lá, a produtora daqui do Rio, a gente trabalha diferente. E aí isso acontece também, né? Mesmo na mesma cidade, cada produtora tem sua própria cultura, seus próprios processos, tal. E algumas coisas que eles tinham naquela época, a gente se esforçou para desenvolver, né, Lu? Então, uma das coisas era justamente eles automatizavam uma parte dos processos. E a gente passou os últimos 8 anos desenvolvendo software próprio para fazer o que a gente viu acontecendo nas produtoras gringas. Assim. Então, é uma das coisas que hoje a gente tem e que os animadores gostam muito. A gente sempre Legal. fez pensando no usuário final. E, então, sei lá, a gente aprendeu mesmo. A gente aprendeu. A gente aprendeu e a gente desenvolveu tecnologia, né? Tem momentos que a gente tem que... Foi um desafio, né? A gente se move com os desafios. Eu mesmo, parece que quando tá mais tranquilo os trabalhos, eu fico meio... Eu, no caso, né, meio preguiçoso, falar, daqui a pouco eu faço, tô dentro do prazo e vou deixando. Quando eu tô com muita coisa acontecendo,
eu fico, parece que muito mais eficiente. Não sei se isso acontece com mais pessoas ou não, mas comigo eu sempre tenho que estar a milhão, sabe? Sim. Eu acho que deve acontecer com bastante gente. Principalmente o pessoal que é freela, né? Sim. Essa apresentação é rapidinha, ela só passa um pouco, né, por tudo que a gente faz. A gente tem 9 séries originais produzidas hoje, né? Que nem a Luciana estava falando, né? A primeira série que a gente produziu foi o Divertidos por Natureza, que era uma série com os mascotes dos Jogos Olímpicos. Foi a primeira oportunidade que a gente teve, eram 32 episódios de 2 minutos e meio. E essa série deu muito certo, era uma série de ação e comédia sem diálogo, onde o esporte estava sempre a serviço de alguma brincadeira, e a gente tinha que sempre mostrar um esporte, sempre mostrar alguma parte da cultura brasileira, e essa série foi a série mais vista no Cartoon Network naquele ano, então foi uma estreia para a gente inacreditável. E que nem a Luciana falou, a equipe aumentou, a gente mudou para um lugar maior, comprou mais computador. E isso foi, aos poucos também, surgiram novos cargos que não tinham antes, né? Surgiram novos processos que não tinham antes, e a gente daí passou para o Oswaldo, que foi a nossa primeira série de 11 minutos o episódio, né? A gente produziu no final 52 de 11. Na época a gente fez outras prestações de serviço que não estão aqui. A gente depois produziu o Cupcake Dino, que foi a primeira série original Netflix, criada no Brasil. A gente fez o Clube da Anitinha, que era uma encomenda da Anitta, foi nosso primeiro produto pré-escolar. 2 séries para Yuan, que era uma distribuidora, era nossa coprodutora no Cupcake Dino, que contratou a gente para fazer essas 2 séries, que eram Social Rap e Scale Animals, que também foram criadas dentro da Birdo. O Ninjin, que é uma série baseada num game, foi a primeira série de ação feita no Brasil, também foi para o Cartoon Network, né, contava a história esse coelho que queria ser ninja e os amigos, né, o coelho, um sapo e uma raposa, que sonhavam em ser ninjas, mas moravam na vila de agricultores mais chata do mundo, que não acontecia nada. A gente fez o Badabim, que é uma outra série pré-escolar, com tema de arte, e o Loop Badu, que foi nossa última série que a gente produziu, original, aí, junto com a Flama, do Reinaldo Marquezine, com a Elo também, e foi para Warner Discovery, Warner Bros. Tá no Max, Discovery. Tá no Discovery e no Max também. Estão vendo aí o portfólio deles, né, pessoal? Não preciso falar mais nada. E as séries viajaram bastante, foram para vários canais, em muitos lugares do mundo. E além das produções originais, a gente também faz serviço, são trabalhos que a gente é contratado para fazer, né? Os serviços recentes incluem o Menino Maluquinho, que a gente dirigiu, fez o board, animou 26 episódios, né, que estão no Netflix, para a Chatrone, que é a dona do projeto, e essa série foi indicada ao Emmy Internacional, foi nossa primeira indicação. O Batman Azteca também para a Chatrone, que é um longa que ainda não estreou. A gente animou 50 minutos do longa aqui na Birdo. A gente fez 3 curtas para a temporada mais recente do Animaniacs, em animação tradicional, né, full digital. E a gente fez as 2 temporadas, temporada 2 e 3, da série Forces of Destiny. A gente trabalhou em 2 episódios da temporada 1, e aí depois o pessoal da Ghost Boat, que são os criadores desse projeto aí, né, os produtores da primeira temporada, passaram para a gente a segunda e a terceira para serem feitas todas aqui no Brasil. E foi a primeira vez que um Star Wars, conteúdo Star Wars foi feito na América Latina. Incrível, cara. Aí a gente
tem o trabalho de design de personagem. É um trabalho que, especialmente depois que a gente ficou conhecido pelos mascotes, é um trabalho que a gente costuma fazer, de desenvolvimento visual e design de personagem. E a gente faz bastante desenvolvimento, que é uma coisa que a gente tem focado bastante nos últimos anos, com resultados muito legais. A gente faz desenvolvimento por encomenda. Desenvolvimento é a primeira etapa de uma série, né? Não é a produção da série em si, não é a animação da série em si, mas é a conceituação da série ou do longa, e desenvolver essa propriedade para poder levar para o mercado, e escrever roteiro, né? Fazer todo esse pacote criativo inicial. E a gente tem os nossos próprios, que são esses que a gente está trabalhando hoje, que são os que a gente está levando para o mercado, né, que é o Flora, que é uma série 5 a 8, quando a gente fala 5 a 8 é a idade, né, para crianças de 5 a 8 anos, sobre uma sementinha que não sabe o que vai ser quando crescer. O Arlindo, que é um longa-metragem baseado no quadrinho mais premiado do Brasil dos últimos anos, aí, que é um romance LGBT no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade conservadora do interior do Rio Grande do Norte, que o quadrinho original é escrito pela Ilustralu, Luísa Souza. A gente se apaixonou pelo quadrinho e estamos tentando levantar aí o longa, apoiados aí pela base de fãs gigante que a Luísa conquistou. E o Hurricane Animals, que é uma série que é bem o coração mesmo do estúdio, uma série até meio old school, porque também é uma série de comédia física sem diálogo, de episódios curtos, que a gente também está levando para o mercado. Essas últimas duas a gente apresentou nos últimos 2, foram selecionadas nos últimos 2 festivais de Annecy. E é isso. Muito bom. Tinha muita coisa ali, tinha alguns trabalhos que eu não conhecia. Sensacional. E eu fiquei até com uma dúvida, porque acredito que alguns projetos vocês fazem em paralelo, né? Não é tipo termina um e começa outro. E como que fica a cabeça de vocês? Porque são projetos diferentes, histórias diferentes, personagens, design, tudo diferente. Deve ser nada fácil, hein? É sempre tudo um grande. A gente sempre fala, né? Os nossos trabalhos são um grande coletivo, né? A animação é um trabalho coletivo, assim. Hoje a gente está com, né? Enfim, o mercado está num momento complicado, e nós estamos com poucos projetos, mas acho que o máximo, vocês viram aqueles projetos todos, a gente, em geral, tem 3 projetos grandes ao mesmo tempo. E é muita coisa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, uma equipe de uma série grande é o que a gente fala 52 de 11 minutos, né. Ao longo de 2 anos, às vezes 2 anos e meio, ela vai né, começa com os roteiristas, ela pode chegar a 150 pessoas e terminar. Então, às vezes com 3 projetos, a gente tem estúdios, eu tô falando isso, mas assim, tem estúdio aqui no Brasil que é maior que a Birdo, né, Paulo, inclusive, mas acho que a gente no máximo chegou aí em 200 pessoas ao mesmo tempo, em 3 projetos diferentes. Quando acontece isso, a gente tem que contar com umas equipes de produção e direção, né, então são equipes com pessoas que a gente confia muito. Você perguntar: "Como é que você faz?", né. Eu e o Paulo, a gente não dá conta do criativo, de tudo. Então é aquela velha máxima de empresário, você tem que contratar gente mais esperta que você. A gente sempre teve sorte sempre de trabalhar com profissionais muito talentosos, assim, em todas as áreas, assim. E é assim que rola, que a gente tem que montar uma equipe que você confia, porque confiar também nas equipes é essencial, assim, nesses projetos grandes, assim. Confiar E que no nem que você falou, você não precisa ser o melhor aluno da sala, né? Mas você precisa contratar o melhor aluno da sala. Não, assim, a gente vai aprendendo e é o que eu falei, assim, não tem. Eu sei que, enfim, né, não sei vocês, a gente é animador ou começa artista, tem sempre a questão do ego, como é que você dimensiona isso? Eu sempre falo: "Olha, você aprende tanto com a pessoa que é mais experiente, ou mais talentosa, ou mais rápida, ou às vezes até que a menos, assim, mas você está sempre aprendendo com os outros". Então, assim, nunca enxerga isso como
você está se diminuindo, você está correndo atrás de uma oportunidade nova, né? Um lugar novo para você explorar. Né? É o coleguinha que sabe mais que você. Tem que pensar assim, gente. Não pode pensar botando a gente para baixo nunca. Exatamente. E também, Né? sempre que possível, trocar conhecimento, né? Todo mundo aprende, todo mundo cresce. E daí você falou, deixar esse ego de lado, porque todo mundo tem o que aprender com outras pessoas. Ninguém começou do nada e virou um gênio sozinho, né? Sempre tem pessoas ao redor que você aprendeu algo. Não, e é muito legal, assim, que a gente fala que é um coletivo, porque é isso, assim. Cada um desses projetos, ele é o resultado de várias individualidades daquele grupo, assim. O diretor de arte, né, falou, os roteiristas, o diretor mesmo em si, ou às vezes são supervisores das equipes de animação que dão um ritmo. É muito legal, assim, a gente, né, ver isso Uma pergunta, funcionando. vocês imaginavam que vocês iriam crescer tanto, iriam virar empresários e também no momento ter que sair de colocar a mão na massa ali na questão de animar para gerenciar e dirigir tudo? Já era tipo um planejamento, tipo, vamos crescer e vamos. Não. Não, Eu não, você era, nada foi não. planejado, não. As coisas Foi só foram acontecendo. acontecendo. Não, gente. E hoje em dia, vocês acredito que ficam mais na direção, né? Mas sentem falta de sentar lá e desenhar ou animar? Como que Na funciona? verdade, a gente fica na produção, né? O nosso cargo hoje é o cargo de produção. É o lugar que a gente mais está. E de vez em quando a gente ainda desenha, de vez em quando a gente ainda anima, né? De vez em quando a gente ainda bota a mão na massa nesse lugar. Mas existem muitos outros desafios nesse cargo que são muito interessantes, que também são muito estimulantes, que a gente nem sabia que eles existiam. Né, você vai desenvolver um projeto novo, você tem que entender as crianças daquela faixa etária, você tem que mergulhar nos interesses de uma geração que não é a sua, você tem que descobrir como é que as pessoas consomem conteúdo e pessoas que não são você. E tudo isso é interessante, a hora que você começa a ver tudo Sim. isso, você fala, nossa, eu não sabia disso, nossa, isso é muito legal, nossa, que loucura, olha como que as pessoas estão fazendo. E formatar o produto, levar para o mercado, conseguir feedback, entender o que os canais querem, entender quem podem ser seus parceiros, quem não podem ser seus parceiros, qual que é o custo de uma produção que você tem que chegar para ser competitivo, né, qual que é o valor de produção que aquilo tem que transmitir na tela. Todas essas coisas são legais de descobrir e são interessantes, né? Mesmo durante a mão na massa, também tem desafios Sim. novos que a gente nem sabia que existiam quando a gente estava só desenhando. Ou seja, em constante aprendizado, né? Sempre aprendendo alguma coisa nova. Mas a verdade é que a gente ainda faz as coisas assim, viu, Thiago? Paulo falou, mas a gente ainda faz. Acho que sempre tem projeto que. Sempre tem um projeto que ninguém nem Sim. sabia que estava fazendo e quem animou no fim foi o Paulo, eu fiz no intervalo e o projeto foi pro ar. Então, existe ainda, assim. Eu acho que deve ser gostoso, né? Poder. Porque, por exemplo, vocês começaram com animação, vocês adoram isso. Poder de vez em quando ir lá, mexer, animar, ver o resultado feito por vocês. Porque tem alguns conhecidos que eles ficaram meio frustrados na hora que viraram empreendedores nesse sentido, de ter toda a parte burocrática que eles não queriam, entre aspas, a parte que eles acham chato, e, tipo, se afastaram um pouquinho de ir lá e animar, sabe? Ou desenhar. Uma vez eu e a Lu, a gente foi para um evento chamado Pictoplasma. É muito legal, um evento de cultura de personagem, que eles se chamam. E nesse evento eu nunca vou esquecer. Tinha um cara que fazia curta-metragem, e um chinês, que só fazia os curtas autorais, assim. E nessa época a gente já tinha estúdio, já tinha equipe para pagar, já tinha um monte de responsabilidade que a gente ocupava a nossa cabeça, assim, o tempo todo. E eu uma hora falei assim, putz, deve ser muito legal ficar só fazendo curta autoral.
E aí o cara falou assim, do que você está falando? Você e Luciana, vocês têm um estúdio, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E a gente deu risada, porque não era assim que a gente se sentia, assim, a gente nunca se Sim. sentiu. Eu acho que tem um momento que você vive isso e depois você... não sei, gente, é que tem sempre porque um tem. aprendizado. E se falando no negócio, tem que ver a forma de escalar, né? Para escalar o negócio, em algum É, momento você tem que pegar mais funções. mas é que, no nosso caso, acho que tem um momento também que a gente achou um lugar que tem as duas coisas de vez em quando. Sim. Isso que eu acho que é interessante, assim. Você tem que cavar o lugar. É junto com algumas escolhas, que nem se você cresce. A gente nunca, não é um estúdio que cresceu demais, a gente nunca teve, como o Paulo falou, um departamento comercial. Tem algumas escolhas que você faz dentro de outras, assim, né? Então é sempre muito particular, assim, a Sim. experiência, eu acho, assim. Mas para quem tá se aventurando nisso, fica a dica, você vai passar por esse momento, e não é fácil. Porque, né, tem alguns anos, teve uns anos que você entra em parafuso, assim. Nossa, o que que eu tô fazendo, sabe, assim. Depois, sei lá. Eu falei, depois você consegue achar o lugar onde isso também tem outros aprendizados, assim. Sim. É. Lu, eu vou fazer umas 2 perguntas antes de a gente finalizar, tá? Que a galera mandou. Uhum. Vou mandar aqui para vocês. Tá. A Birdo tem uma forte presença em animação infantis. Como vocês veem o impacto do conteúdo infantil que cria na formação de novas gerações? Quer que eu repita? Eu acho que foi Não, muito rápido. essa não é uma pergunta fácil, é uma pergunta difícil. Sim. Eu acho que tem muitas coisas que estão relacionadas. Acho que a primeira é que a gente acabou sendo direcionado bastante para produto infantil, porque os canais, o mercado aqui no Brasil era um mercado basicamente de infantil, assim, tinha pouco canal que exibia ou produzia ou comprava animação adulta. Já teve animação adulta na MTV há um tempo atrás, mas já faz décadas que não existe mais. E o outro canal adulto de animação adulta, né, que é o Adult Swim, só estreou esse ano aqui no Brasil. Então, nunca foi fácil fazer animação adulta aqui. Não existia esse mercado de animação adulta. Mas, por outro lado, infantil tinha Cartoon Network, tinha Discovery Kids, tinha Nickelodeon, tinha Gloob, tinha um monte de canal, tinha as plataformas de streaming, né? Então, existia um mercado, existiam canais de animação infantil e não existiam tantos canais assim, não tinha um mercado tão grande de outros tipos de animação. Então, uma das coisas é essa. E a gente não tinha uma clareza. A gente não tinha tanta clareza quando a gente começou a fazer produto infantil. Mas trabalhar com canal é uma escola, porque os canais, eles são essas entidades que são muito mais velhas, mais experientes do que você, que conhecem muito bem seu público e que sentem o peso da responsabilidade de produzir conteúdo infantil a gerações. Sim. E tem muita gente muito boa dentro de canal disposta a te ensinar como assumir essa responsabilidade de fazer produto para criança. E que nem as outras coisas, né? É apaixonante. A hora que você. No meu caso, acredito que no caso da Lu também, né? Nós dois, a gente também tem filhos, né? Eu tenho 2 filhos, a Lu tem 2 filhos. E quando você é pai ou mãe, ainda tem essa camada de ver, né, sentir na pele o que seu filho assiste, e como que o que você gosta que ele assista, o que você não gosta que ele assista. Então a gente também acaba aprendendo com essa experiência, né, Lu? Sim, eu fico imaginando que gratificante deve ser, tipo, vocês verem o filho de vocês assistindo uma série que vocês trabalharam, produzindo, deve ser uma sensação muito legal. É bom. Agora os meus já passaram da idade de assistir o que a gente faz, mas
É uma pergunta bem interessante, assim, e é o que o Paulo falou, assim, especialmente porque o mercado está mudando muito, né, as redes sociais não tem jeito, assim, elas mudam completamente o jeito que Sim, as crianças consomem entretenimento, assim, e as grandes discussões hoje no mercado são justamente quem que tá nesse não é que a gen assim, acho que só pra vocês entenderem, assim, ninguém quer fazer conteúdo infantil chato ou educativo, mas a discussão é o que que nós estamos levando acho que essa é bem formulada a pergunta, assim, porque o que que nós estamos levando porque a gente está querendo passar para gerações futuras, né, porque, é é isso, assim, tem acho que eu não vou infelizmente não vai ter tempo, assim, mas acabou de ter um evento aqui em São Paulo, que é um evento que chama Conkids, tem todo ano. É um evento que eles discutem produção de conteúdo infantil em várias plataformas, tá. Então não é só audiovisual, mas é, né, enfim, outros tipos de consumo, assim, de conteúdo infantil. E são discussões sempre mesmo do que está trazendo, como é que as crianças estão entendendo, o quanto que as crianças estão incluídas nesse processo de criar ou de se entender. E é isso, assim, cada vez mais a gente tem eu acho que quem quer entrar na área, assim eu sei que a gente quer fazer coisa engraçada ou divertida ou tudo mais, mas se você vai trabalhar com infantil, é legal você imaginar que a gente tem uma responsabilidade também, em algum nível, né, de sim. estar porque todo mundo aqui tem lembrança da infância de uma coisa que você assistiu, né, assim, tinha um monte de porcaria, né, galera, mas teve um monte de coisa que eu tenho certeza que agregou para alguém, e acho que são essas as coisas que a gente quer significar para uma outra criança, Sim. né, então acho que, sei lá, só colocando aqui para vocês, né. Enfim. Queria aproveitar e fazer uma última pergunta. Se vocês têm alguma dica ou sugestão para a galera que está começando, que quer entrar nesse mundo de animação, desenho, o que vocês podem sugerir para esse pessoal aí? Acho que uma habilidade que nunca fica velha é desenhar. Não importa, não importa qual cargo ou qual a sua especialidade dentro de animação, treinar, você não precisa ser um exímio desenhista, mas conseguir se expressar com desenho do seu jeito é uma coisa que vai sempre ajudar em todos os contextos. Então, acho que essa prática é, é, é sempre bom insistir. Eu não sei se é uma dica, sim, mas acho que a gente antes da gente entrar, a gente estava falando aí desse mundo do home office, do remoto e como é a dinâmica das relações hoje, vai parecer um conselho meio bobo, mas assim, eh, acho que o importante é você estar sempre mostrando o seu trabalho, aproveitando que existem todas essas vias de você mostrar seu portfólio e trocar ideia com as pessoas, não trocar ideia só ficar falando mal do trabalho dos outros nas redes, mas trocar ideia e trocar experiência, porque acho que se comunicar e colocar a dinâmica das relações hoje, né, porque eu tô falando, às vezes você não vai ter a oportunidade de trabalhar presencial num estúdio, e as trocas com profissionais ou seus pares de pessoas, né, que estão no mesmo estágio que você ou pessoas mais experientes, é a maior forma que a gente tem para aprender e evoluir o nosso trabalho, assim, e acho que um dos jeitos de fazer isso é estar sempre correndo atrás e se expondo um pouco. Eu sei que também muitas vezes animador a gente é um pouco para dentro, não o Thiago, que o Thiago é um comunicador, mas né, a gente em geral é um pouco mais introspectivo, mas é muito importante estar sempre procurando e mostrando mesmo, assim, eu acho que Lu, é até aí legal uma você dica ter entrado, falado isso, porque eu sempre fui extremamente tímido, e eu ainda sou tímido. E eu começar a fazer essas lives para trocar uma ideia com o pessoal, além de ser super legal poder conversar com pessoas que eu admiro, que acredito que é inspiração para a galera, foi uma forma que eu tentei de me desafiar de conseguir me comunicar, sabe? Porque eu sempre tive muita dificuldade com comunicação. Eu falei, como que eu trabalho com comunicação e não sei me comunicar? Então, para mim foi realmente um desafio, porque eu sou muito tímido, muito tímido.
A história do povo da animação, em geral, todo mundo é meio tímido, né, Sim. gente? Então, Tá acostumado assim, a ficar atrás do monitor, só trabalhando, né? né, todo mundo sabe, né? Não é a balada mais agitada até o pessoal começar a beber, depois fica agitado, mas é isso aí. Pessoal, vamos aproveitar a audiência que está aqui ainda. Esse é o momento que a gente passa um pouquinho de vergonha e faz uma pose de uns 5 segundos, só para a galera tirar um print da tela. O pessoal tira, me marca a Lu, marca o Paulo, marca a Birdo, para a gente ter sempre um alcance cada vez maior desses bate-papos, tá? Então, vamos fazer uma pose rapidinho, só para o pessoal tirar um print da tela. Aí. Pessoal, muito obrigado, Paulo, Lúcia, obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquei super feliz com esse bate-papo. Eu com a Lu, acho que estamos conversando desde o final do ano passado, né, Lu? Dezembro que eu mandei um e-mail. Coitado. Nunca Nada, respondi o e-mail. Não, você respondeu sim, você foi super simpática, que na correria acabou, a gente não se falou mais, mas que bom que deu certo. Estou realmente super feliz. E obrigado novamente a vocês dois e continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada aí, Thiago, pessoal. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder falar um pouco aí, trocar experiência. Obrigada mesmo. E parabéns pelo trabalho. Viu? É isso aí, Thiago. É muito legal que você faz esse trabalho, muito legal que você espalha a palavra da animação. E muito legal, a gente sabe que dá trabalho fazer uma coisa bacana e seu canal é muito bom. Então, parabéns também e obrigado pelo convite. Oh, imagine. Obrigado a vocês. E é isso, galera. Muito obrigado a todos e semana que vem tem mais. Terça-feira, às 8 horas da noite. Valeu, boa noite. Aí.